Olá, meus amores. Agora é meia-noite e 24 e já tinha me recolhido, mas eu estava ainda, né, vasculhando ali no meu bloco de anotações, onde eu estou escrevendo o meu livro e eu estava meditando e mudando algumas coisas e Deus começou a falar ao meu coração e ele falou: levanta, vai lá e grava um vídeo. Amém? Vai estar, o que eu vou falar agora vai estar no meu livro, né? Que eu ainda estou escrevendo, falta pouquinho para concluir. Eu já era para ter concluído, mas tivemos uns probleminhas aqui com os celulares em casa e aí eu acabei dividindo meu celular com meu filho. E aí, sabe como é, né? Filho querendo celular, a mãe não consegue às vezes fazer o que tem que ser feito, né? E então, mas logo em seguida eu vou estar concluindo, né, o meu livro, né, para a gente já ver como é que vai fazer para editá-lo. E é uma palavra muito tremenda, muito maravilhosa, que eu sei que vai tocar no seu coração. Amém? Então, o título do gente, agora me perdi aqui o título do capítulo do livro é O Verbo se fez carne, o eu sou se materializou. Deus sempre falou muito comigo lá no livro de Gênesis, né? Quando Moisés viu a sarça, né, ardente e teve aquela conversa com Deus. Eu acho que todo mundo que é cristão, que lê a Bíblia conhece, né? E Moisés viu uma sarça pegando fogo de longe e ficou curioso e foi até lá, né, para ver o que estava acontecendo lá com aquela sarça, né? E era Deus chamando Moisés, né? Deus disse para Moisés: tira a tua sandália, que o lugar que você está pisando é lugar santo. E Moisés tirou a sandália e ali ele teve uma conversa com Deus. Ele recebeu um chamado de Deus, né, para libertar o povo do Egito. E Moisés, ele não queria, ele não se achava alguém que poderia fazer, era um improvável, né? E aí ele teve uma conversa com Deus e ele perguntou para Deus, né? Tá, eu vou lá e vou fazer tudo isso e eu vou dizer o quê? Quem me mandou? E Deus falou para ele, né? Fala que o eu sou te mandou, né? Então o nosso Deus é o Deus que ele é tudo aquilo que nós precisamos. Ele se torna tudo aquilo que nós precisamos. Ele se tornou filho, né, para morrer na cruz por nós. Ele se tornou o nosso pai. Ele se tornou, né? Então, o eu sou se materializou na terra, né? Jesus Cristo, ele se materializou na terra. O próprio Deus se fez homem, né? Se fez criatura para salvar as nossas vidas, né? Então, essa é a palavra que eu quero dar para você nessa madrugada, te dizer que Deus amou tanto e Deus ama tanto você que ele se entregou na cruz do Calvário, né, para que você pudesse ter uma nova vida. Então, o eu sou, ele veio à terra e se materializou, né, queridos? Nosso Deus é genial, né? Como eu amo, queridos, como eu amo a forma de Deus fazer as coisas. Sabe? Ele faz as coisas de uma forma tão tremenda, tão maravilhosa, tão poderosa, tão cheia de poder, tão cheia de glória, que me deixa assim, me deixa abismada, né? Me deixa feliz demais, me deixa contente, me deixa alegre, me impulsiona a meditar mais e mais, me impulsiona a escrever mais e mais, né, sobre ele, a respeito de quem ele é,
a respeito das coisas que ele faz, de como ele age, de como ele cuida, né, dos seus filhos, como ele cuida da sua igreja, como ele cuida das nossas vidas, nos pequenos detalhes, né? Então, tudo isso, querido, cada vez que eu leio a palavra, que eu leio a Bíblia, eu fico emocionada. Tem dias que eu pego a Bíblia e choro, me emociono com as coisas que Deus faz. A Bíblia fala de mim, queridos, fala de você o tempo todo. Se você lê a Bíblia procurando menções sobre você, você vai achar de Gênesis a Apocalipse. Né? Então isso é maravilhoso, né? Em todo tempo eu acho Deus falando de mim. Desde Gênesis, queridos, a Apocalipse eu vejo Deus falando de mim, falando de você, falando do mundo, falando das pessoas que viriam, né, a ser filhos dele, filhas dele, né? Então é esse Deus que se materializou na terra e andou aqui por 33 anos e operou milagres e maravilhas. E a Bíblia diz que depois disso ele subiu aos céus e foi sentar, né? Se sentar à direita do Pai. E quando ele se sentou à direita do Pai, ele se sentou como rei deste mundo, né? Como rei como rei reinando já, né? Nós vivemos, queridos, em um mundo onde jaz o maligno, né? Mas paralelo a esse mundo onde jaz o maligno, existe um reino onde Jesus é o rei, né? E quando nós conhecemos Jesus, quando nós nos tornamos filhos de Deus, nós entregamos as nossas vidas para Ele e é Ele quem reina nas nossas vidas. Ele é o nosso rei. Então, paralelamente a esse mundo, nós vivemos um reinado dentro desse mundo, um reinado de Jesus, aonde os filhos de Deus estão vivendo, né? Aonde os filhos de Deus entenderam, né? Que Jesus, que o próprio Eu Sou, se materializou aqui para nos dar vida e vida em abundância. E se você lê ali os livros, né, do Evangelho, Mateus, Marcos, João, Lucas, você vai entender que o reinado de Jesus começou quando ele esteve na terra, né? Por vários, principalmente ali o livro de João, ele fala muito sobre o reinado dele, né? Sobre esse novo lugar onde os filhos de Deus iriam habitar, né? O reinado aonde nós viveríamos totalmente debaixo, né, dos seus cuidados, né? Porque o rei verdadeiro é o rei que cuida do povo, é o rei que guarda o povo, é o rei que sustenta o povo, é o rei que, né, que faz o melhor para o povo, né? E foi isso o que sempre Deus quis, né? Lá nos livros, primeiro foi os juízes, né? Que cuidavam do povo, aí depois o povo quis um rei, porque, né, outros povos tinham reis, e aí o povo de Deus quis também que Deus estabelecesse um reinado, e ali começou os reis a governarem, né, começou ali, e Deus, ele queria que ele mesmo pudesse reinar o seu povo, e ele hoje reina o seu povo através de Jesus Cristo. Então Jesus é o nosso rei. Nós vivemos debaixo do seu reinado, né? Então isso é algo muito importante que nós venhamos a entender. Deus tem planos para as nossas vidas, né? Mas nós precisamos entender que Deus nos criou, nos formou no ventre da nossa mãe, não por acaso, né? A gente está estudando ali no meu Instagram os 40 dias, né?
de uma vida com propósito, daquele livro do Rick Warren. Então, ele fala muito sobre isso, né? Ele fala do propósito de Deus para as nossas vidas, ele fala por que nós nascemos, né? Ele fala que nós devemos ser amigos de Deus, nós devemos ser adoradores verdadeiros, nós devemos participar de uma igreja, né? Nós devemos... Mas nós precisamos entender, queridos, que nós vivemos debaixo do reinado do nosso Deus, aonde Jesus Cristo é o Rei. Então Deus começou, Deus permitiu que houvessem homens, né, reinando o povo, porque ele já tinha em mente, né, que ele viria ao mundo, né? O eu sou se materializou. O eu sou, ele já sabia que ele iria se materializar, ele iria vir como homem na terra, ele veio como o seu filho, porque ele precisava nascer do ventre de uma mulher, né? A Bíblia diz que a Maria engravidou pelo Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus formou Jesus no ventre da Maria, né? Então Jesus, Deus, ele precisava vir à terra, né, como homem, né, para que ele pudesse de uma vez por todas morrer, né, se sacrificar, derramar o seu sangue puro, né, do próprio Deus, para que o homem e a mulher fossem remidos do pecado, para que ele pudesse reinar, começar o reino dele em vida, né? Então Jesus, ele veio à terra, ele começou o reinado dele em vida, sendo homem, né? O Filho de Deus, para que quando ele morresse na cruz do Calvário, ele se tornasse o rei dos judeus, né? Eles escarneceram de Jesus na cruz do Calvário, né? Instituindo ele rei dos judeus, mas eles não entenderam que mesmo escarnecendo, eles estavam já proclamando a verdade que Deus já tinha tudo escrito, né, pelos profetas. Então, o nosso rei Jesus Cristo, ele reina nas nossas vidas hoje e nós vivemos o reino de Deus hoje. Então, nós precisamos nos apropriar dos planos dele para hoje e para agora, né? A gente precisa, claro, passar pelos processos, né? Nós temos processos, a gente vai passar por desertos, né? Processos, ciclos das nossas vidas que vão nos transformando, vão nos mudando, vão nos moldando, né? Para que a gente venha a viver aquilo que Deus tem para nós, né? Eu estou escrevendo aqui no meu livro a respeito disso que eu estou falando com vocês. E uma das coisas que eu falei, que eu escrevi aqui, que eu acho que é muito importante, que foi o que Deus me levou, né, a vir aqui fazer esse vídeo, né, para depois soltar lá no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é o canal do Casal Improvável, né, onde eu e o meu esposo vamos estar ali, né, falando a respeito das coisas desse mundo, da terra, e falando, né, pregando o evangelho, né, falando assuntos muitas vezes polêmicos, né, que a gente vai precisar falar, falando das promessas de Deus, falando como Deus pode mudar e transformar as nossas vidas, porque se Deus transformou a minha vida e a vida do meu esposo, com certeza Ele consegue transformar qualquer vida. Não há nada, queridos, que possa impedir Deus, né, de mudar e de transformar as vidas. Sabe, a única coisa que pode impedir Deus de transformar as nossas vidas é nós mesmos. É nós não querermos ser transformados. Porque se nós tomarmos uma decisão e nós quisermos ser transformados, Ele vem e Ele nos transforma.
Mas o que eu estava dizendo antes, uma das coisas que eu escrevi no livro que eu quero passar para vocês agora é que nós precisamos tomar posse daquilo que Deus já nos deu. Deus já nos deu vida e vida eterna, né? Deus já nos deu um rei e nós vivemos debaixo desse reinado, né? O eu sou, ele já se materializou há mais de 2000 anos atrás e nós não temos desculpa para dizer que nós não podemos ser mais que vencedores aqui neste mundo, né? Porque Jesus, ele disse que se nós nos convertêssemos dos nossos maus caminhos e se nós andássemos com Jesus, se nós permitisse que Ele fosse o nosso Rei, nós seríamos mais que vencedores junto com Ele. Então nós precisamos tomar posse das coisas que Jesus já ganhou por nós. Lá em Gênesis, quando Satanás, né, enganou ali o primeiro casal, quando Satanás enganou aquele primeiro casal, ele tirou a chave que Deus tinha dado para o homem e para a mulher, né? Uma chave de liderança, de autoridade e sobre, né, as coisas da terra. E Satanás, ele tirou da mão do homem essa chave. Mas quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele nos devolveu essa chave, né? A chave da autoridade sobre as coisas desta terra. Então, nós em Jesus, nós com Jesus, nós somos mais que vencedores e nós podemos vencer o nosso próprio eu, as nossas próprias vontades, nós podemos vencer o pecado, nós podemos vencer o mundo. Por quê? Porque Jesus já venceu e hoje ele é o nosso rei e nós vivemos debaixo do seu reinado. É Ele quem governa as nossas vidas. Então, toda a autoridade que Deus deu para Jesus, né, Jesus exerce sobre as nossas vidas. Então nós precisamos entender isso, que toda a autoridade que Deus deu para Jesus, né, para reinar sobre as nossas vidas, nós podemos, conseguiremos, nós vamos ser mais que vencedores se nós nos apropriarmos disso tudo, né? Uma das coisas que eu sempre falo é que Jesus, né, ele restaurou o nosso relacionamento com ele, né? Hoje nós somos filhos, filhas, né, de um pai que é apaixonado por nós e nós também somos apaixonadas por ele. Eu amo o meu Deus, eu amo o meu Jesus, eu amo o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele me ensina tantas coisas, ele fala comigo, ele se revela a mim, ele me ensina todas as coisas, né? Então, Jesus, ele restaurou o nosso relacionamento com o Pai. Ele nos deu novamente aquilo que o diabo tinha tirado das nossas mãos, que é o governo sobre as coisas deste mundo. Então, você que é pai e mãe, você sabe que por mais que o seu filho erre ou faça coisas que você não gosta, você o ama e o quer perto de você, não é? Pelo menos eu sou assim com os meus filhos. Meus filhos são maravilhosos, né? Eu tô com um adolescente em casa agora, João Vitor, ele tem 13 anos, é uma bênção, dá as rateadas dele, né? Faz as loucuras dele, mas é uma bênção, né? Ele ama a Deus, ele carrega os amigos para a igreja, ele é um adolescente, ele se irrita, ele se incomoda, ele briga, né? Como um adolescente, mas ele é um menino que tem um coração de ouro, porque ele ama falar de Deus, falar de Jesus para as pessoas, né? Ele ama orar. Ontem mesmo tinha um amigo dele que tá com a mãe na UTI
E ele falou pro menino, eu vou orar pela tua mãe. E o menino, não precisa, não ora, não precisa orar, não precisa orar. O menino envergonhado, dizendo para ele não orar. Ele disse, não, eu vou orar sim, eu vou orar pela tua mãe, mesmo que tu não queira. Eu vou orar pela tua mãe. E ele falou que orou, né, pela mãe do menino. E nós cremos, né, que Deus pode restaurar essa vida, né? Então, nós que somos pais, a gente ama os nossos filhos, né? E por mais que eles façam coisas erradas, eu sei por mim, eu fiz tantas coisas erradas, né? Eu entristeci tanto o coração da minha mãe, né? Porque meu pai, ele faleceu muito cedo e eu me tornei uma menina muito rebelde devido a tantas circunstâncias, né? E eu entristeci muito o coração da minha mãe, mas eu acredito que ela nunca deixou de me amar, né? Tanto é que ela sempre que ela pôde e sempre que ela pode, ela cuida por mim, cuida e ora por mim, né? Esses dias conversando com a minha cunhada diz assim: tua mãe tá acordando 3 horas da manhã para orar. Que ela ainda trabalha, é uma senhorinha com seus quase 70 anos, mas ainda trabalha. Não quer parar de trabalhar, porque ela acha que se parar de trabalhar ela vai ficar sem vida, né? Então ela tá trabalhando porque ela sai, ela conversa com as pessoas, ela tá bem. E e a minha cunhada diz, olha, ela acorda 3 horas da manhã. Esses dias a minha filha viajou até Rio Grande, né? A minha filha que mora em Porto Alegre, nem conseguiu ver a avó, porque a avó dorme muito cedo, porque ela chegou na cidade já tarde, não conseguiu, porque ela dorme muito cedo. E claro, né? Acorda 3 horas da manhã, normal que chega 6, 7 horas da noite, ela já esteja louca de sono, cansada, né? Então ela acorda 3 horas da manhã para orar por a gente, né? Orar pela família, orar pelos filhos, então pelos netos, pelos bisnetos, né? Enfim. Então, por mais que os nossos filhos errem, nós nunca deixamos de amar, né? Eu sempre digo que quando o nosso filho, né, bebezinho, ele faz cocôzinho na fralda, a gente joga fora quem? O que, né? A fralda ou a criança, o bebê? É lógico que é a fralda, né? Então, o nosso Deus, ele é a mesma coisa. Quando nós fizemos caquinha, a única coisa que ele quer é nos limpar, é nos purificar, é nos santificar. Então, o plano que Deus tem para as nossas vidas é muito grande, é muito maior do que nós possamos, né, imaginar, pensar. Então, esse é o nosso Deus. E quando nós entendemos que Jesus, ele reina nas nossas vidas, tudo se torna mais fácil, né? Porque daí a gente entende que toda a autoridade que foi dada a Cristo, ele outorgou a nós, os filhos, né? Para que a gente seja mais que vencedor aqui na terra. Então nós precisamos nos apropriar daquilo que Jesus já fez na cruz, né? O que acontece? Até isso tá no meu livro, né? Eu estou escrevendo no meu livro. O que acontece? Nós vivemos muitos anos numa religiosidade muito grande, onde nós imaginamos, nós pensamos e nós, né, ouvimos e até lemos, mas não lemos o texto e o contexto, né, para entender direitinho. E a gente a gente acha que a gente é pecador, né? Nós só somos pecadores, nós não podemos ser santos, nós não podemos viver aquilo que Deus tem para nós na plenitude, porque nós pecamos, né? Todos os dias nós pecamos, até no pensar, até no falar, nós pecamos e nós vivemos pecando, mas a Bíblia diz lá em 1 João, o livro de 1 João, queridos, é muito maravilhoso, porque ele te traz evidências de salvação. O livro de 1 João, ele fala do pecado, né, que todos pecaram, né, mas ele fala também que se você vive pecando, você nunca viu a Deus e nunca o conheceu, né? Então, assim, quando nós temos uma caminhada com Deus já longa e a gente continua pecando, queridos, tem algo muito errado conosco. A gente nunca viu a Deus, a gente nunca conheceu a Deus, a gente não entendeu o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, né? Então, é isso que eu queria falar para você nessa noite.
Tome posse daquilo que Jesus já te deu. Não viva das coisas do passado, porque o próprio Deus, ele falou que ele nos perdoou e jogou os nossos pecados no mar, né? No mar. E ele não pega de volta no mar, né? Ele ainda botou, a gente brinca que ele colocou ainda uma plaquinha ali, né? Proibido pescar. Então ele jogou os nossos pecados no mar para que a gente não pegasse de volta. Então muitas vezes a gente vive a vida achando que nós não conseguimos ser outra coisa a não ser pecadores. Mas se nós continuarmos pecando, né, deliberadamente, continuarmos pecando, vivendo uma vida pecaminosa depois de uma caminhada com Deus, é porque nós nunca o conhecemos, nunca entendemos o que Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Então isso tá lá vai estar lá no meu livro. Então o verbo se materializou, né? O grande eu sou se materializou. E ele fez o que tinha que fazer, ele morreu na cruz por nós, né? Ele foi o sumo sacerdote e de uma vez por todas, né? Ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para que a gente fosse lavado e purificado dos nossos pecados de uma vez por todas. É claro que na caminhada sempre a gente vai, né, falhar, vai errar, vai pecar, mas lá no livro de 1 João diz que se por um acaso nós pecarmos, nós temos Jesus Cristo, né, como um advogado à destra do Pai, né, advogando ao nosso respeito. Então, se por um acaso nós pecarmos, o Espírito Santo ele vai nos convencer do pecado, a nossa consciência vai nos mostrar que nós fizemos algo que não agradou a Deus, algo contra a lei de Deus, e nós vamos nos arrepender e vamos pedir perdão para o nosso Deus, e Ele vai nos perdoar, porque Ele nos ama, porque Ele é Pai. Lembra que eu falei que quando os nossos filhos, né, fazem algo errado, nós não deixamos de amá-los, né? Porque nós somos pai e mãe, tá bem? Então é isso que eu queria deixar para você, que você seja abençoado, que você receba a autoridade que Jesus Cristo já ganhou para você na cruz do Calvário, tá bom? Beijo e boa noite.